eu sempre tenho esse pensamento. Hoje, ainda mais fortalecida. Que família é aquela que te apoia. Então, se a minha família é extensa e não me apoia, é problema deles. A minha família é minha casa, minha mãe, meu pai, enfim. Eu tenho esse posicionamento, sabe? Se não constrói, então me destruir não vai. Que pode até tentar, né? Porque o apoio é muito importante. Quando a gente não tem um apoio familiar, é bem complicado. Mas eu tinha uma tese na adolescência de agradar as pessoas da família, sabe? Uhum. Para eles entenderem que, independente de opção, orientação, enfim, eu não ia deixar de ser quem eu sou. São meus princípios. Eu até tentei mostrar isso durante a minha caminhada. Para alguns, não foi proveitoso, então quem perde é eles, infelizmente. Então, assim, é cada um no seu quadrado. A minha família é a minha casa, é quem me acolhe, é quem me apoia, é quem me aceita do jeito que eu sou. E é isso. E quem você escreve uma história linda com eles. Eu É. fico imaginando porque, assim, você foi agraciada com um dom, que é a sua voz. Aham. Mas aí, quando a gente pensa, assim, sobre um pouco dessa infância, dessa adolescência, dessa questão de família, essa voz também era uma coisa que também que devia ser marcada já naquela época. Porque você sempre foi conhecida por ter uma voz Muito extremamente feminina, feminina. muito, desde pequena. Então, acho que eu acredito que isso também causou muitas situações também Desconfortáveis, né? desconfortáveis, né? Porque era taxada como a menininha. Ah, como é que eles falavam? A bichinha da família. Era essa a expressão que eu ouvia muito. E até não ouvia tanto porque eles se privavam de comentar certas coisas Uhum. na minha presença, ou na presença dos meus pais, enfim, da minha mãe, que era mais presente. Mas os comentários, eles Existia. circulavam em família e tal, né? Porque né, era uma época que a gente não podia nem quebrar a munheca, que já levava Não, um tabefe, e era. você imagina você ter uma voz que já Era. era uma voz extremamente marcada por ser uma voz extremamente Sempre, desde feminina. pequena. Quando eu comecei a aparecer cantando, né, depois de já adolescente, enfim, aí as pessoas até me perguntavam se eu tinha feito algum processo cirúrgico para poder ter a voz que eu tinha, Uhum. e ou se eu tomava algum hormônio para poder a minha voz ficar femininíssima, Sempre né? Aí eu teve essa dúvida. não, desde pequenininha que era meu karma, graças a Deus que positivo, né? Porque naquela Verdade. época eu não entendia e nem sabia que eu iria virar cantora. Então, Era uma benção, na verdade, mas que os tudo tinha um frutos, porquê, né? com certeza. Eu fico impressionante, né? Porque assim, Paulinha, é bom a gente conversar sobre isso, porque as pessoas que veem a posição que a Paulinha tá, às vezes colocam ela muito longe da gente, as outras meninas trans, ou então as outras meninas trans que são expulsas de Sem dúvida. casa, né, que sofrem esse preconceito. E Paulinha, nessa entrevista, realmente, que ela é muito linda, essa entrevista que Paulinha deu, que tá lá na página da coordenadoria, Paulinha falou um pouco sobre isso, sobre que também vive preconceito, Sem também vive... dúvida. Então, quando a gente mostra isso, não faz essa diferença de classe, que é uma coisa que a gente sempre luta muito quando Aham, coloca, né? Que botam Paulinha em um patamar que diferencia das meninas. E aham. aí ela sempre tenta aproximar nesse discurso. Então a gente consegue compreender. Mas imagina o preço que você não deve ter pago quanto adolescente, quanto criança, com a voz, que era extremamente marcante por ser uma voz feminina, em uma época extremamente Sem preconceituosa. sombra de dúvida. Né? E eu luto muito por essa questão hoje em dia da igualdade, Natasha, porque as pessoas têm essa visão ainda, infelizmente, de que porque, ah, não, eu vou tratar Paulinha assim porque Paulinha tem um patamar diferente das outras meninas trans. E não é, porque já cansei de falar sobre isso também em todas as entrevistas que eu passo. O preconceito ele existe independente se eu seja famosa, conhecida, cantora, vai existir. Eu sou bloqueada de certas situações por ser trans. Para ser cantora não é fácil, porque as pessoas acham que é uma área bem fácil. Não sabem elas, a cobrança, né, É das dobrá-la, né? pessoas às vezes, nem ter acesso ao teu trabalho, porque eu já fui cantar em lugares que as pessoas não me conheciam. Sabiam da história da banda e tal, mas de fato não viam trabalho. E eu perdia contrato justamente quando a pessoa sabia que Paulinha era uma cantora Tava trans, trans. sabe? Tem aquela patotinha de pessoas que trabalham por trás das câmeras que também falam que, por exemplo, o Maxon, que trabalha comigo desde o meu início. Então, assim, né? A gente trabalha há mais de 14 anos, porque 14 anos eu passei em Itaquitá, em solo já vou fazer quase 8 anos. Então, já vem, né? Uma carreira em Uma história. história. Então, o Maxon, desde o início, eu acredito que ele tenha escutado muito mais gracinhas do que E eu. protegendo pra não chegar em você pra não Aham. machucar. E olha que eu sou muito direta. Às vezes eu não posso ouvir, mas o teu olhar vai me dizer alguma coisa. Eu sei quando aquela pessoa tá falando com o olhar e tá me pré-julgando, sabe? Quantas vezes ele não já ouviu a palavra, tu vai apostar num viado, é? Porque é essa expressão que alguns homens usam.
Ainda, infelizmente. Tu vai estar apostando isso num viado, mas aí eu fico rindo. Hoje eu dou risada, porque eu mostro para essas pessoas constantemente, todos os shows, que independente de ser chamada de viado ou de qualquer outra coisa, ela tem um brilho dela e ninguém toma, amor. Tem um Eu trabalho, tem um respeito o talento trabalho de dela. todo mundo, o talento de todo mundo, de todas as bandas. Eu não tenho problema com banda nenhuma. Tem todas as bandas aí que tocam a mesma coisa que a Paulinha. Mas a Paulinha, quando vai fazer o show dela, faz diferente. E eu não posso fazer nada. É ela, né? E uma coisa importante que vale ressaltar, para quem conhece Paulinha há mais tempo, que Paulinha sempre lutou para que não fosse colocada na caixinha do Não, LGBTQIA+, que era uma justamente. cantora de... Ela até cantava quando a gente pedia, Paulinha, canta a música de Pablo, Glória Groove. Eu aqui Canto. tava sempre ali na lista, ali pedindo uma música na lista. Mas ela sempre fez questão de conversar até com a gente, que ela dizia, minha gente, eu quero ser uma cantora Aham. e não ser rotulada para um público só. Tanto é que ela sempre fez uma carreira linda, como uma das maiores vozes, como eu disse, é do brega pernambucano, tudinho, mas ela sempre fez essa luta. E deve ter sido uma luta grande, porque sempre tentavam colocar você nessa Era. caixinha. Eu até falava muito sobre isso, porque quando chega essa época, por exemplo, setembro, outubro, enfim, tá chegando, aí chegam as paradas da diversidade, né? Eu Aham. tinha o maior sonho de cantar na parada da diversidade, era uma vontade, assim. Na época era Keke cantava comigo antes dele sair, a gente falava sobre isso. Menina, imagina a gente num palco da parada da diversidade, né? Porque daí era o momento dele mostrar o trabalho dele como homem gay, e eu como uma mulher trans, que estava me transformando naquela época, enfim. Tava me transformando, não. Transformada eu sempre fui. Eu tava me descobrindo, Sobre isso. florescendo. Mas aí, eu sempre dizia a Maxon, aí começaram a aparecer, tipo, a gente tocava muito em casas LGBTs e Aham. toca até hoje. Mas eu sempre deixei muito frisado pra Maxon. Maxon, vê só, eu não quero ser taxada só como uma cantora que canta em boate gay, não, viu? Eu sou cantora pra cantar pra todo Todo, mundo. todo Pra público. todo mundo ter acesso ao som, ao trabalho. Tipo, eu Exato. não vou cantar só nas boates. Eu amo meu povo LGBTQIA+, enfim. Mas eu sou uma cantora que quero acoplar todos os gêneros. Eu não quero só ficar, né? Vista só como uma cantora Rotulada, que só canta, rotulada. só canta se tiver um evento LGBT. Não, Paulinha sempre Não. lutou pra poder cantar em qualquer espaço, porque Pois ela era uma é. E cantora. hoje, onde a gente chega, tem criança que tá esperando por mim na frente do trio pra ver a cantora, pra ir lá no camarim tirar foto, leva desenho. Quem me acompanha nas redes sociais vê isso. Sabe disso. Não é uma coisa que eu preciso forçar. Não, é uma coisa que eu criei o meu espaço. Sou muito benquista, desde o pequenininho ao vovozinho, ainda a gente chega grada e só tenho a agradecer, É entende? verdade. Não é uma coisa que ficou rotulada apenas para ter acesso ao movimento. Não, eu luto. Eu já disse até você, Natasha, eu queria ser mais militante. Eu já falei sobre isso. Eu queria ser mais militante, mas assim, Natasha, do mesmo jeito que eu queria ser mais militante, é a classe em si que menos me valoriza. Sabe? Tenho muitas amigas, você é uma delas, a Bela também. Tem muitas pessoas que me valorizam muito do movimento LGBT, mas também tem muita gente que não tá nem aí. Paulinha que vai tocar, ah, não, a gente vê Paulinha direto, sabe? Eu falo porque eu já ouvi. Então, assim, eu não queria ser rotulada apenas para fazer parte do movimento, claro. Para mim soma e muito, porque eu represento a muita gente que também tem o talento de cantar e fica aquela, né, naquela cúpulazinha que eu também ficava. Por que não botar para fora? É Eu não tinha esse verdade. receio, eu já não cheguei até onde eu cheguei, porque eu já escutei dizendo, ah, e ela chegou aonde? Cheguei, meu amor, porque eu canto Oh, todo final de E vai semana, muito mais além, trabalho né, olha, amor? muito.